24 do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24 do Evangelho do Senhor Jesus, que escrevera o médico Lucas. Escritura lucana. Ele escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas 24, verso 13. Lucas 24, verso 13. A seguir o texto, acompanhe a leitura do texto na projeção e na sua Bíblia. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes disse, e eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, que foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo como os principais dos sacerdotes, os príncipes, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Verso 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Quem pode dizer um amém? Tome assento, queridos irmãos. Amados, o episódio narrado por Lucas, que acabamos de ler parte dele, é também descrito por Marcos, no seu capítulo 16, nos versos 12 e 13. Com uma diferença: Lucas, por ser médico, ele trata desse fato verídico e real dos dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas trata dos pormenores. Lucas trata dos acontecimentos de forma minuciosa, enquanto Marcos apenas cita em 2 versículos, Marcos 16, verso 12 a 13. É aqui em Lucas que a gente passa a aprender preciosas lições. E eu quero convidá-los para nós viajarmos também juntos com esses dois discípulos. O texto no verso 13 diz assim: eis que no mesmo dia iam dois dos discípulos de Jesus para uma aldeia que era distante de Jerusalém 60 estádios. A medida de 60 estádios, irmãos, corresponde a 11 quilômetros.
daqui a Bernardino de Campo, mais ou menos. Essa era a distância que esses 2 discípulos percorreram. Observe que eles saíram de Jerusalém e andaram 11 quilômetros. Devo lembrá-los que o nome Emaús é um nome hebraico. E o significado de Emaús é águas quentes, lugar de águas quentes. E o texto diz que eles saíram de Jerusalém. Jerusalém, irmãos, tem um significado lindo: habitação de paz. Saíram do lugar da paz para um lugar de fontes de águas quentes. Observe que aqui já há, irmãos, uma observação muito séria que nós devemos atentar. Jesus disse para eles ficar em Jerusalém. Lucas capítulo 24 e o verso 49. Olha lá, vamos ler juntos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, aonde? Até que do alto sejais revestidos de poder. Eles desobedeceram a Jesus. Eles deveriam ficar em Jerusalém. A crucificação de Jesus havia acontecido na sexta-feira e já era o domingo. E eles ausentam-se de Jerusalém, cidade da paz, habitação de paz, e caminham 11 quilômetros para Emaús, que significa fontes de águas quentes. Irmãos, quando eu estava olhando para esse texto, estudando esse texto, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Quantas vezes eu e você somos propensos a tomar decisões, a agir, a mudar, a deixar o lugar que estamos por conta de que não estamos recebendo, aceitando ou recebendo a promessa. Eles deveriam ficar esperando a promessa. Às vezes esperar a promessa cansa. Eles cansaram, e cansaram rapidinho. Cansaram já no 3º dia. Eles saem de viagem, irmãos. É muito perigoso. Não saia do lugar que Deus te plantou. Não mude sem a consulta a Deus. Não tome decisão sem antes perguntar: Senhor, eu posso, eu devo, o que faço? Deus vai colocar paz em seu coração e aí você pode tomar a decisão. Quem está entendendo, diga amém. Então repita para quem está perto de você: não deixe o lugar da paz em troca do lugar de águas quentes. Águas quentes fala, pastor, de lugar ruim. Água quente, irmãos, só é bom para tomar banho no frio. Por exemplo, beber água morna dá náuseas. E Jesus se dirige a uma igreja no Apocalipse e diz para eles: eu não estou satisfeito com vocês. Vocês são como água morna. Eu tenho náuseas, dá vontade de vomitar. Jesus não quer ninguém morno. Jesus quer crente quente, cheio da presença de Jesus. Enquanto orávamos de joelho aqui hoje, pastor Walter, eu senti tanta presença de Jesus. E eu pude ouvir línguas estranhas aqui no altar, línguas estranhas na igreja. Já na oração de joelho eu disse: Jesus, o Pentecoste está aceso, o fogo do Espírito Santo está aceso. Mornidão não é de Deus. Peça a Jesus: Jesus, me encha do teu Espírito Santo. Eu quero sair daqui quente esta noite. Jesus fala para aquela igreja em Apocalipse: vomitar-te-ei da minha boca. Eles viajam 11 quilômetros, irmãos, e nesse trajeto, nessa caminhada, eles viajam de certa forma
decepcionados. E eles mesmos narram aqui o motivo principal da decepção. Verso 21 do capítulo 24. Olha o 21. Olha a decepção maior que estava tendo no coração daqueles discípulos. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Israel estava sob o jugo, irmãos, de Roma, pagando tributos pesados para Roma. E eles viveram com Jesus os 3 anos. Eles ouviram Jesus ensinar, eles ouviram Jesus operar, eles ouviram Jesus dizer da sua morte, que era em favor, em remissão dos pecados. Mas eles aqui estão dizendo, ele era para ser o nosso remidor. Jesus não veio trazer remissão política, Jesus veio trazer a libertação do pecado. Quantos podem louvar o Senhor por isso? Olha a decepção. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com seres humanos e até com Deus, porque nós estamos equivocadamente esperando aquilo que Deus não vai fazer. Amém, meus irmãos? Não se decepcione, porque a decepção, ela traz tristeza. Olha o verso de número 17. Eles viajam, caminhando os dois. Verso 15, falando entre si e fazendo perguntas. Mas o verso 17, olha o segundo passo depois da decepção. Eles ficam tristes. Irmãos, não viva triste, viva feliz. Deus não tem prazer em ninguém triste, Ele tem prazer na nossa alegria. E a nossa alegria independe, fruto do Espírito, a nossa alegria independe das circunstâncias que estejam acontecendo à nossa volta. Pode estar o mundo despencando de cabeça para baixo, mas se você tem o fruto do Espírito da alegria, você está dizendo glória a Deus, Jesus é maravilhoso, Jesus está vivo, Jesus vem vindo, eu estou esperando Jesus, eu tenho saudade dos céus. Eles estavam tristes. O verso a seguir, irmãos, Jesus então pergunta para eles, verso 16, os olhos deles estavam de que forma? Cuidado com os olhos espirituais. Os olhos desses discípulos estavam como que fechados. Oh, irmão, que nessa noite de ceia, quando estamos cercando a mesa do Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais sejam abertos. Se tiver fechado, tem colírio do céu para nós esta noite. Jesus diz também à igreja de Apocalipse, ele diz assim, aconselho que de mim compres, colírio para que unja os teus olhos e veja. Então você pode orar, Senhor, unja os meus olhos. Unja os meus olhos. Obreiros, oremos, Senhor, unja os nossos olhos, porque olhos ungidos só vê aquilo que é maravilhoso. Olhos, irmãos, de pessoas carnais, olhos de pessoas, irmãos, só vê derrota, só vê dificuldade. Ele olha, ele vê, essa igreja está errada, ele fala, esses hinos está errado, essa orquestra tocou feia, irmão Samuel desafinou, a irmã Mirielle cantou muito alto. Irmão, unja os teus olhos esta noite, recebe colírio do céu esta noite, veja os céus abertos sobre nós esta noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. Olha lá, irmão, não é pecado orar para Deus abrir os olhos. O profeta Eliseu e o seu moço Geazi estavam, irmãos, cercados em uma cidade por um exército do rei da Síria. O rei da Síria, irmãos, cercou a cidade. E agora eles estavam, irmãos, ameaçados
Geazi olhou e viu lá a montanha cheia de soldados. E ele no verso 12, ele diz assim, verso 14: o rei da Síria enviou para lá cavalos, carros e um grande exército. Você pode repetir essas 3 ferramentas de guerra? Cavalos, carros e um grande exército. E vieram à noite e cercaram toda a cidade. O moço, que é o Geazi, ele levantou bem cedo. E quando ele olha, ele vê, o verso 15, ele vê um exército cercando a cidade, com cavalos, carros. Então ele correu para o profeta Eliseu e disse: ai, meu Senhor, o que faremos? Quando os nossos olhos estão fechados, pastor Walter, a gente fica: o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer diante dessa situação? O que é que vai acontecer? O que será de mim? O que será de nós? Mas o profeta Eliseu, verso 17, orou. Verso 17, diga comigo: Eliseu orou. Quantos vão orar esta noite para que Deus abra seus olhos? Eliseu orou, esta igreja ora, ainda tem irmãos que oram, e quando oramos o céu se abre, os nossos olhos se abrem também. E Eliseu orou e orou, pediu, irmão, claramente: peço-te, Senhor, que abra os olhos para que esse moço veja. Aleluia, diga comigo: Deus ainda ouve orações. O Senhor abriu os olhos do moço. Eliseu viu. O que foi que Eliseu viu? Ele viu um monte, mas estava cheio de cavalos e carros de fogo. Os carros e cavalos do rei da Síria eram carros e cavalos de carne e osso, eram animais, mas Deus tem um exército especial. O exército de Deus tem cavalos e carros, mas é de fogo. Levante a mão para adorar esse Deus que ainda peleja por nós. Aleluia, eu estou sentindo graça. Recebe palavra de Deus para o teu coração. Se encha de fé. Deus vai colocar um exército. Você não vai ver, mas Ele vai colocar exército e você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Quem acredita na sua vitória, digam glória a Deus. E sabe, irmão, os carros e cavalos do rei estavam lá na montanha, para invadir a cidade onde estava o Eliseu e o profeta. Mas os carros e cavalos de fogo, isso aqui é lindo, a interpretação agora é o rema, pastor André. Olha lá, mas os carros e cavalos de fogo de Deus estão aonde, igreja? Fale mais alto, aonde? Vem cá, irmão André da irmã Índia, vem cá. Irmãos, aqui está Eliseu. Vem cá, pastor Josué, aqui está Geazi. Carros e cavalos de fogo de Deus, os teus inimigos podem até não ver, mas Deus está mandando eu te dizer que tem cavalos e carros e fogo de Deus em volta de você, em volta de você, em volta de você. Você está brindado, você está brindado, as tuas emoções estão brindadas, a tua vida está brindada, a tua saúde está blindada, todo o teu ser, a tua casa está blindada. Tem fogo de Deus na tua casa, na tua família, tem fogo de Deus para te proteger. Quem pode louvar o Senhor Jesus? Louve ao Senhor, adore o Senhor por um minuto. Deus ainda tem proteção, Deus ainda tem proteção, Deus ainda tem proteção, Deus ainda tem proteção para os seus filhos. Olha que impressionante, irmãos, que é a palavra. Jesus pergunta para eles no verso 17: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Aí eles respondem para Jesus e ainda faz uma ironia no verso 18. Sabe aquela pessoa que ironiza? És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes
as coisas que nela têm sucedido nestes dias, o crente de olho fechado é perigoso, irmãos, porque Deus se apresenta no meio, na caminhada, e ele não vê, ele pensa que é peregrino. Não é peregrino não, é a presença de Deus com você. Mirielle cantou: se tua presença não for comigo, não faça, a tua presença me basta. A presença de Jesus é tudo, não é peregrino, é Jesus que estava vivo, ressuscitado. Irmãos, vamos pensar juntos? Eles estavam tendo o privilégio que ainda outros não tinham tido. Jesus já tinha ressuscitado, era amanhã de qual dia? Terceiro dia. Eles estavam viajando 11 quilômetros, acredito que eles estavam naquela altura perto da metade do dia, eles estavam caminhando, era o domingo, a ressurreição, perto do terceiro, da meio-dia, eles caminharam mais alguns quilômetros para completar os 11 quilômetros, eles foram privilegiados, a presença de Jesus ressuscitado estava no meio daqueles dois caminhantes. Você pode não achar, mas Jesus está com você, está conosco. Pastor Walter ontem em lágrimas me disse a minha irmã Rosana que a sua mãezinha na UTI anteontem, quando ele chegou para visitar na UTI, ela disse: meu filho, eu acabei de ver um ser angelical aqui nessa sala de UTI, e mais outros seres angelicais pequenos, mas um era maior, eu não vi o rosto, mas eles vieram aqui, eu pensei, já morri, já estou no céu. Eu não estava no céu, eu estou aqui ainda, mas eu vi meu filho. Irmão, crente fiel, mesmo diante da aflição de uma UTI, a presença de Deus está ali, a presença de Deus está ali, a presença de Deus está ali. Você pode louvar o Senhor, porque a presença de Deus está conosco. Oh, aleluia! És tu peregrino e não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O verso de número 20, irmãos. Olha como eles estavam equivocados. Eles, irmãos, disseram no verso 20, o Cleopas disse no verso 20, que quem havia matado Jesus foram os principais dos sacerdotes, os príncipes que o entregaram à condenação de morte e à crucificação. Aqui eu abro um parênteses para dizer, irmãos, que eles não só não conheceram Jesus, como também eles não estavam reconhecendo a si mesmo. Eu vou abrir aqui para você entender. Sabe, o reconhecer a si mesmo é você olhar para dentro de você e dizer: eu sou pecador, eu sou falho, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eles preferiram colocar culpa nos principais dos sacerdotes e nos príncipes, dizendo: foi o principais dos sacerdotes, foram os príncipes que crucificaram o nosso Jesus. Era mais fácil dizer: ele foi, como Isaías escreveu, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Eu, Cleopas, sou digno de morte, mas ele morreu no meu lugar. Isso é reconhecer a si mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você não conhece nem Jesus, mesmo vendo durante 3 anos Jesus curar, Jesus ressuscitar, Jesus dar vista ao cego, Jesus ressuscitou a Lázaro, eles estavam lá, Jesus deu vista aos cegos, aquela menina de 12 anos que estava morta, Jesus ressuscitou. Eles viram milagres e milagres e milagres, mas não conheceram que Jesus caminhava com eles naquela viagem. Jesus está caminhando com você, sinta a presença dele aqui. Pastor, quando é que eu
posso olhar e dizer que estou reconhecendo a mim mesmo? Primeiro é quando você reconhece que você não é digno. A sua indignidade revela a sua dignidade. Para tomar a ceia do Senhor, a Bíblia recomenda, Paulo aos Coríntios, que não devemos tomar indignamente. O que é indignamente? É você fazer o ato de comer o pão e beber o cálice, se sentindo que você tem o total direito. Não, é tudo graça, é tudo misericórdia. É você ir para a mesa da ceia dizendo: eu não merecia, mas Ele pagou o preço no meu lugar. Não foram os sacerdotes e os principais dos príncipes, foi eu e você, nós, culpados da sua morte, mas Ele disse para nós que Ele ressuscitaria. O verso 21, olha a falta de esperança. Irmão, vamos pensar junto? A decepção gera tristeza, e a tristeza gera a falta de esperança. Fiquei triste, perdi a esperança. Olha o 21, nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. A esperança, não deixa a esperança do teu coração morrer. O crente que perde a esperança na vinda de Jesus, principalmente, pode deixar de ser crente, porque crente precisa renovar todo dia a esperança na vinda de Jesus. Aleluia. Ele canta aquele hino cantado hoje, tocado pela orquestra: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Ele canta, e quando ele chega naquela estrofe: do céu eu tenho muita saudade, ele já canta chorando, ele já canta falando línguas, porque ele tem a esperança de estar lá. Quantos têm a esperança de morar lá? Digam glória a Deus, digam aleluia. Olhe para alguém que está perto de você e fale: não perca a esperança, não perca a esperança, não perca a esperança. A nossa esperança é sua vinda, a nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. A luz vai raiar, glória a Jesus. E eles, no verso 21, diz assim para o peregrino: e já é hoje o terceiro dia. Em outras palavras, já está ficando tarde. E a continuidade do texto vai dizer, irmãos, que eles dizem no verso 22 que algumas mulheres dentre nós, observe que eles não eram estranhos, eles eram discípulos. Algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram aonde? Ao sepulcro. Eu fiquei pensando nesse texto, irmã Rosana. Deus foi falando ao meu coração. Tem crente, irmão, que é crente há 20 anos, há 10 ou mais, vem para os cultos, se maravilha de ouvir testemunhos, se maravilha, dá até glória a Deus, canta no coral das irmãs, canta na mocidade, canta na vivência de fé, canta no grupo dos varões, se maravilha, mas ao mesmo tempo não tem mais a esperança na vinda de Jesus. E olha que eles disseram: ao terceiro dia, é verdade que essas mulheres viram, e não achando o seu corpo, elas voltaram dizendo que viram uma visão de anjos, e que os anjos diziam: ele vive. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo, Ele vive. Foi preciso os anjos descer para cantar para eles: Ele vive. Mas não precisa, aqui essa noite nós cantamos: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Você pode repetir comigo: Ele vive, Ele vive. Não é porque os anjos disseram, mas Ele vive porque eu estou sentindo Ele. Oh, glória a Jesus.
O Ediel cantou: ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar. Coloca essa letra ali. Esse hino, irmão, revela que Jesus está vivo, porque você canta o nome dele e você já sente a presença dele. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia a proclamar, bem forte, o nome bom de Jesus. Bem forte, ele está vivo. Jesus, ó meu doce Rei. Ele não é peregrino, ele é rei, pastor Turim, verdadeiro Deus. Agora mais forte, Jesus, eu te louvarei. Ele está vivo, tão puro nome de Jesus. Cante. Jamais me falta o seu amor e põe a parte a minha dor. O nome bom de Jesus. Pronuncie esse nome. Ele vive. Os anjos cantaram, ele vive. Você canta esta noite o nome maravilhoso. Ele pode te curar agora. Ele pode te batizar com o Espírito Santo agora. Ele pode te tomar em línguas estranhas agora. Ele pode te dar dons espirituais agora. Porque Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Mas vamos para o texto, irmãos. O verso 24, eu vou repetir porque é importante. Eles estavam decepcionados, estavam tristes e sem esperança. Mas olha, irmãos, mesmo as mulheres dizendo que viram o túmulo vazio, que viram anjos cantando, ele está vivo. Olha o verso 24. Eles mesmos dão testemunho que alguns discípulos que estavam com eles lá em Jerusalém, de onde eles não deveriam ter se ausentado, lá no lugar da paz, agora estavam indo para o lugar de água quente. Alguns desses que estavam com eles viram o sepulcro e comprovaram e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. E olha, quando eles terminam o verso 24, ele vai assim, porém, os que conosco estavam, não o viram. Olha a incredulidade como cega. As mulheres viram, os anjos cantaram, ele está vivo. Alguns dos nossos foram lá, acharam o sepulcro vazio, mas não resolveu nada, porque eles não o viram.
incredulidade. Crente Tomé. O crente Tomé é aquele que só acredita vendo. O culto foi uma bênção, ele não veio. Aí chega em casa alguém, como foi o culto? Foi maravilhoso. E foi nada, eu imagino que deve ter sido frio. Tomé, tem crente Tomé assim, irmão. Você conta um milagre, conta uma bênção, conta um livramento. Ah, isso é normal, isso é natural. Tem crente Tomé, irmão, não vê, só acredita quando vê. Mas Jesus se apresentou e disse: Tomé, vem cá, Tomé. Jesus chamou ele pelo nome: vem cá. Coloca a tua mão aqui do lado, Tomé. Veja o buraco da lança do soldado. Põe o teu dedo aqui na minha mão, Tomé. Vê o buraco do cravo. Sou eu, Tomé. Aí Jesus fala assim, olha a palavra de Deus, Jesus para ele: bem-aventurados que não viram e creram. Você é feliz. A palavra bem-aventurado é feliz. Quantos crentes felizes tem aqui essa noite? Eu não vi com os meus olhos, mas eu creio. Ele está vivo, Ele está vivo. O verso 25, irmão, Jesus chama a atenção deles. Jesus confronta eles. Esse é o nosso Jesus. Olha o que Jesus chama eles: ó nécios. Sabe a palavra nécios, o que significa? Tolos. Eles são confrontados por Jesus. E olha, a tolice aqui, Jesus fala, era de coração, era de sentimento, era de mente, sentimento. Vocês têm os sentimentos tolos, os sentimentos nécios. Jesus chama eles também de lentos, tárdios. A palavra tardos significa lento. Sabia, irmão, que tem crente nécio e tem crente lento? Mas nessa noite eu não tem ninguém assim. Nós estamos vivos, estamos crendo. Ele está vivo, eu estou sentindo Ele. Eu já falei línguas estranhas esta noite. Quantos estão aqui essa noite que sente a presença dEle? E Jesus fala, para crer tudo que os profetas disseram. Só que Jesus começa aqui a pregar a primeira mensagem de Jesus após a ressurreição. Ele pregou lá no monte das oliveiras, ele pregou o sermão da montanha, mas agora ele prega no caminho para 2. Irmão, não fique esperando pregar só na Santa Ceia, só no culto de domingo à noite na sua congregação que está cheia. Pregue para 2. Jesus pregou para 2. Jesus pregou para 2 no caminho. E 2 incrédulos. Se encha de fé esta noite e você vai abrir a boca e vai falar. E Jesus vai te usar. Diga amém, diga glória. Jesus pregou para quantos aqui? 2. E a mensagem de Jesus não foi curta não, ó. Se você começar, olha, Jesus começa no verso 27. Ele começa por quem mesmo, no verso 27? Moisés. Ele começa pregando sobre Moisés. Ele começa falando da libertação do Egito. Ele começa falando do Mar Vermelho que se abriu. Ele começa falando de Miriam, do círculo de oração da UFADESC, que pegou um tamborim e cantou e dançou com as outras irmãs, depois que passou o Mar Vermelho a pés enxutos. Então, irmãs, pode bailar, pode dançar, pode tocar tamborim, pode bater palma, porque Jesus falou de Moisés. E Ele está aqui esta noite. Jesus falou de todas as escrituras. Jesus falou de Gênesis a Malaquias, a respeito de tudo isso. E verso 28, chegaram à aldeia, chegaram no Emaús, chegaram nas águas mornas. Agora lá na aldeia, irmãos, Jesus no verso 28 fez com quem ia para mais longe. Aqui eu paro um pouquinho. Às vezes, para testar a nossa fé, Jesus se ausenta um pouquinho. Jesus fez de conta que ia para mais longe naquela viagem a 3, mas o verso 29,
eles constrangeram, dizendo, vamos juntos, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Irmãos, não deixa Jesus passar, peça para Ele ficar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Vamos de novo. Fica, Jesus. Fica, Jesus. Fica, Jesus. Lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Eles falam assim para Jesus, fica, Senhor, já é tarde. Nós viajamos o dia inteiro, Afonso, 11 quilômetros. Nós viajamos o dia todo a pé. Fica, Senhor, o sol já está se escondendo. Interessante, irmãos, que mesmo eles estando decepcionados, mesmo eles estando entristecidos, mesmo eles estando de olhos fechados, mesmo eles estando desesperançados, mesmo eles estando equivocados, esperando Jesus como libertador, como rei, mesmo assim Jesus parou e ficou. Ele parou para mim e ficou comigo. Mesmo eu não sendo digno, Ele parou. Quantos Jesus parou para você e ficou com você? Nós não éramos dignos, mas Ele parou, Ele ficou, Ele está aqui. E Jesus entrou para ficar com eles. Então, irmãos, olha aqui, uma grande lição. Eles disseram, fica conosco. A segunda lição é que eles celebraram a ceia. Eles estavam recebendo um visitante. E todo judeu que recebe um visitante ilustre, ele serve pão e vinho. E eles tomaram o pão, mas eles não ministraram a ceia. Eles disseram, o Senhor é que vai ministrar a ceia para nós hoje. Toma o Senhor mesmo o pão. Toma o Senhor mesmo o pão e ora. Toma o Senhor mesmo o pão e ministra a ceia para nós. Aleluia. E quando Jesus tomou o pão, olha o texto do verso 30. O abençoou. Deixa Jesus abençoar o teu pão essa noite. Pastores, companheiros, obreiros, a nossa ceia só é ceia se a presença dele estiver aqui para ministrar para nós. A presença de Jesus é real. Ele está aqui para ministrar a ceia para mim, para você essa noite. Recebe pão quente do céu. Vontade de partir esse pão, mas ele é de plástico. Ele partiu o pão, ele abençoou e partiu e deu. Alguns interpretadores da Bíblia dizem que nesse momento eles conheceram, verso 31, abriram-se-lhes os olhos e eles conheceram. As vestes dos judeus, ela era de mangas longas, cobrindo até metade da mão. Cobria até metade da mão. A viagem de 11 quilômetros, o dia inteiro, eles não conheceram, porque Jesus estava viajando com a mão coberta com as vestes que todo judeu estava vestindo. Mas quando ele toma o
pão, olha aqui, irmão Cícero, quando ele toma o pão e levanta para dar graça, a mão de Jesus foi descoberta. Eles viram, é Ele, é a presença dEle. Levante a mão, porque Jesus está aqui esta noite e Ele faz questão de se apresentar a nós. Abra os teus olhos, abra os teus olhos. Abra os teus olhos esta noite. Mirielle, abra os meus olhos. Canta aquele, abra os meus. Vamos ficar de pé, irmão. Estou sentindo graça. Ele está aqui esta noite. Abra os teus olhos. Conheça que é Jesus. Conheça que é Jesus. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. Eu quero ver o Senhor ministrar a ceia nesta noite. Jesus está ministrando pão. Jesus está ministrando alimento para a tua alma. Está recebendo alegria. É a visitação da presença dEle. Aleluia, aleluia, vai dando glória, vai dando glória. Ele abençoou o pão, Ele abençoou o pão, Ele abençoou o pão. Ele vai abençoar o teu pão. A presença dEle na tua casa, a presença dEle na tua vida, a presença dEle na tua família, a presença dEle com você é sinal de alegria, é sinal de gozo. Cante conosco enquanto você fala línguas e adora Jesus. Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver. Faz um barulho, faz alguma coisa. Ele está operando nos teus filhos, está operando no teu marido, está operando na tua vida. Recebe esta noite, adore, adore, adore. Se solte, querido, se solte, adore, Ele está vivo. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos. Abre olhos esta noite. Abre olhos espirituais esta noite, Jesus. Abre olhos espirituais aqui no altar. Abra os nossos olhos como obreiros. Abra os nossos olhos como igreja. Abre. Preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Badaraba carabadaraba shuria mandaraia era mancandore mandere mesandaraia seraba calabashuia mandere mehandore asai ibikia me mandoromo condia maste cantaia e balabadaria basuria jucomia nevias tem conchote te mandaria bacaia e te que confondo do ama ceia mandia mahaia ariada canchoto no condia malebagasa. Ver a tua glória, ver a tua glória, esse é o meu sonho. Olha o 32. Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho Ele nos falava, e quando abriu as escrituras, então você tem todo o direito de deixar seu coração arder. Deixa o coração arder, deixa o coração arder. Abra os olhos, e na mesma hora voltaram para Jerusalém. Eu vou repetir, na mesma hora voltaram para a cidade da paz. Na mesma hora, Morrenivaldo, deixaram as águas quentes e foram para o lugar da paz.
11 quilômetros, a noite toda de volta, a noite toda de volta, mas agora com os olhos abertos. Eu vou profetizar. Você vai andar mais uma noite toda, mas de olhos abertos, de olhos abertos. Quem levanta a mão direita para profetizar? Vamos de novo, abra os meus olhos, Mirielle. Quem vai receber visão nova, visão de Deus, visão do céu, visão da glória, visão da presença. Abra os olhos. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Vamos dar as mãos, vamos orar. Pastor Valdir, vem cá, pega no meu braço. Dê as mãos. Dê as mãos aí, fecha o corredor, vamos dar as mãos. Nós estamos vendo que Jesus está aqui, a sua palavra, o pão do céu, a presença dele está aqui, nosso coração está cheio, a nossa alma está cheia. Então, de mãos dadas, ore comigo, Senhor Deus, visita cada crente, aqui do altar, aqui no altar, aqui na orquestra, aí na igreja. Visita, Jesus, agora, com estas mãos ligadas uma à outra, essa corrente de fogo vai passando energia do céu, vai recebendo, vai adorando, vai glorificando. Ele está vivo. Deixa o coração arder, abra os teus olhos e receba a tua vitória. Cante mais uma vez ao Senhor.